Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que interessa aí para milhões de trabalhadores em todo o Brasil. A fala do atual presidente, presidente Lula, durante a semana, algumas entrevistas que ele concedeu, alguns discursos que ele fez e que falou diretamente do trabalhador, do salário mínimo, de imposto e de desvinculação do aumento do salário mínimo em relação aos aposentados. Na verdade, essa foi a perguntas que fizeram para ele, mas a resposta não me convenceu muito. Eu quero mostrar para você as entrevistas e o discurso do presidente, alguns trechos, para que o vídeo não fique muito longo, para você também ficar sabendo da informação e questionar, colocar o seu comentário, a sua opinião a respeito qual é realmente a intenção do nosso atual presidente. Antes disso, eu quero dizer para você o seguinte, deixar bem claro aqui, esse canal não tem viés político, você sabe disso, quem me acompanha já há mais tempo sabe disso. Aqui a gente traz informação para você com base nas ações de quem está no poder, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. No vídeo em específico de hoje, a gente vai falar do executivo, do chefe do executivo. Mas, independente de quem esteja lá, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, isso não interessa. Ele é obrigado a gerir esse país, ele é obrigado a trabalhar pelo povo brasileiro. Então, por isso, nós cobramos, nós informamos as ações, nós questionamos as ações, independentemente de política, se é esquerda, se é direita, independente. Até porque a aposentadoria do Brasil, os aposentados estão sofrendo há muito tempo em relação à desvalorização. Então, vem presidente, sai presidente, entra a esquerda, entra a direita, sai esquerda, sai direita, volta à esquerda, e o trabalhador, a cada dia que passa, está sofrendo mais. Lógico, a sua opinião aqui é livre, você pode defender qual lado que você acha mais interessante, a sua opinião. Mas a minha opinião aqui é uma opinião crítica de quem está no poder, independente de quem esteja lá. Quero mostrar para você a entrevista e no final nós vamos questionar a respeito do que está acontecendo no momento. Bora lá então? Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreva no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. E é um canal onde você busca informação para tomar a decisão em relação à sua melhor aposentadoria. E também, além do mais, você estando aqui, ativando o sininho das notificações, estando inscrito, você vai receber conteúdo, você vai compartilhar e você vai também ser uma soma, algo que vai somar para que nós façamos com que esses conteúdos cheguem às autoridades e que eles fiquem sabendo que você está sabendo do que está acontecendo e que você está cobrando. Beleza? Então, é muito importante a sua participação aqui com a gente. A minha missão é produzir conteúdo e a sua é estar aqui sempre buscando informação que te interessa e que pode ajudar a muita gente nesse Brasilzão. Bora lá então, gente. Eu quero mostrar para você as entrevistas e aí depois nós vamos discutir isso. Primeira coisa, uma pergunta se ele vai desvincular o aumento dos aposentados do aumento do salário mínimo. Essa é a pergunta. Vamos ver o que ele responde. Carla, me lembrei de uma outra coisa. Você vai pegar a questão dos subsídios, da exoneração, os 17 setores que bateram perna no Congresso para renovar. Eles têm representação forte, eles têm lobby e tudo isso mais. Ao contrário de de um outro naco da sociedade, que é o pessoal... Eles têm lobby ou tem bancada? As duas coisas.
Né? Eles têm lobista e têm bancada. Agora, você vai pegar um grupo que não tem lobista nem tem bancada, que é o pessoal mais pobre da sociedade. E aí a pergunta, junto das coisas que estão sendo estudadas pelo governo, inclui a desvinculação do salário mínimo no benefício de prestação continuada e em pensão? Não estou falando aposentadoria, não. Pensão. Não. O senhor garante que não vai ter. O salário mínimo não será mexido. Enquanto eu for presidente da Essa ligação, pagamento para os idosos pobres, do salário mínimo, não vai ser mexido. Quando você aumenta o salário mínimo, bota na cabeça a coisa, você aumenta o salário mínimo, o que diz a lei que regulamenta o aumento do salário mínimo? Ou seja, você tem sempre que colocar a reposição inflacionária porque é para manter o poder aquisitivo. E nós damos uma média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Olha, o crescimento do PIB é exatamente para isso. O crescimento do PIB é para você distribuir entre os 213 milhões de brasileiros. E eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos. Eu não posso penalizar. Ah, mas tantos trilhões. Olha, mas quantos milhões de pessoas? É tantos trilhões para muita gente. Vou pegar uma coisa que a gente fala de desoneração. Você vira a briga da blusinha. Você viu a briga da blusinha? Briga, não tem da conta tal. E veja que absurdo. Nós temos um setor da sociedade brasileira, você, eu, você e alguma gente que está nos ouvindo aqui, que pode viajar uma vez por mês para o exterior. E pode comprar até $2.000 sem pagar imposto. Pode chegar no free shop comprar 1.000 e pode comprar 1.000 no país e não paga imposto. Está tudo normal, é maravilhoso. Eu fiz isso para quê? Para ajudar a classe média alta. Ora, agora, quando chega a tua filha, a minha esposa, que vai comprar $50, eu vou taxar os $50? Não é irracional? Não é uma coisa contraditória? Então, eu acho que a gente tem que fazer política de desoneração quando a gente quer fortalecer um setor por um determinado tempo, quando a gente quer retomar a rapidez. Eu fiz produto automobilístico em 2008. O dado do Brasil, sabe o que é, Sakamoto? É que a gente diminuiu muito a arrecadação. Eu vou te contar um exemplo, só para você saber na minha cabeça. Eu deixei a presidência em dezembro de 2010. Esse país vendia 3.800.000 automóveis. 3 milhões. Eu votei em 2023. Esse país vendia 1.800.000. Metade do que vendia em 2010. Mas há uma questão de mobilidade aí, né? De petróleo também não é. Não é questão não, é questão de que parou de produzir. Caiu o poder aquisitivo do povo, o povo deixou de comprar. É isso que é o dado. O povo parou de comprar. Esse mês você viu no jornal recorde de venda de carro no mês de maio. Porque a indústria automobilística, que não estava investindo nada nas últimas 2 décadas, depois que a China se instalou na Bahia, já foi na Anfávia, já anunciaram investimento de 129 bilhões de reais até 2028 e um pouquinho até 2030. Olha, numa demonstração de que nós precisamos. Você sabe o que eu propus na Anfávia, essa acabou de cara? Eu propus na Anfávia, por que vocês não voltam a fazer o salão do automóvel? Por que um país que tem 33 indústrias automobilísticas não tem um salão de automóvel para fazer propaganda do carro? O salão do automóvel sempre foi assim, muita gente. Eu mesmo fui em todos, como presidente da República. Por que não pode? Por que a gente não dá incentivo? Por que não barateia o preço do carro? O pobre não pode comprar um carro por 150 mil reais, mas um carro com 70, por 80, por 90 ele compra. Por que a gente não pode fazer carro popular para o povo comprar? Então, mas o senhor que vai propor para isso redução de impostos, que nem o senhor fez na época lá atrás com o IPI? Não é necessário agora. Agora tem que retomar a produção, tem que retomar a venda. Na medida em que a massa salarial começa a crescer, e a massa salarial cresceu 11,7% em 2023 e vai crescer esse ano, na medida em que os acordos salariais sejam feitos, todos eles acima da inflação, como está acontecendo agora, segundo o Diese, 83% dos acordos salariais com salário acima da inflação. Tudo isso vai aumentando o poder de compra. E ainda mais, Sakamoto, nós isentamos de pagar imposto de renda até quase 2.800, 2.640, ou seja, eu vou chegar a 5.000. É importante lembrar que eu tenho um compromisso histórico. Até o final do meu mandato, eu quero chegar a 5.000 reais sem pagar imposto de renda. Olha aí, nesse trecho de entrevista, todos os créditos aí ao canal UOL do YouTube, que teve que fez a entrevista, que tem os direitos aí original da produção da entrevista. No primeiro trecho, o entrevistador perguntou para ele em relação à desvinculação.
ele disse que não vai mexer no salário mínimo, mas ele não falou em desvincular. Ele não falou esse termo, desvincular os aumentos do salário mínimo em relação ao aumento das aposentadorias. A questão é essa. Quero que você preste atenção. Volte lá. O entrevistador pergunta, na verdade, o entrevistador pergunta em relação aos benefícios assistenciais, que é o BPC, coisa que não é contribuído pelo trabalhador. Então, outra coisa que precisa ser questionada. Uma coisa interessante que foi colocado ali é a questão do imposto de renda do trabalhador, do aposentado, que ele quer elevar até R$ 5.000. Eu acho importante, porque você já trabalha a vida inteira, depois se aposenta, ainda tem que continuar pagando imposto. Eu pago imposto. Você que ainda não se aposentou, saiba que depois da sua aposentadoria você vai ter que pagar imposto. Hoje está para quem ganha até R$ 2.600, conforme ele disse ali. Agora, para quem ganha acima disso, seja ele trabalhador ou aposentado, ele tem que pagar imposto de renda. Então, se ele conseguir elevar isso até R$ 5.000, claro, vai estar ajudando aí milhões de trabalhadores em todo esse Brasil. Agora, nós precisamos questionar, gente, essa questão do assistencialismo exagerado sem a geração de emprego para que as pessoas trabalhem e possam contribuir. Até um determinado momento, isso é importante. Isso é uma crítica minha, entendeu? Cabe a cada um de vocês fazer as suas ponderações. Se a pessoa não consegue trabalhar, se é um idoso que trabalhou a vida inteira e por ignorância não conseguiu contribuir, alguém tem que pagar para ele. Eu já disse isso aqui. O governo vai ter que arcar com essa situação. Porém, não retirar da aposentadoria de quem trabalha. Retire de outros meios, retire do imposto de renda exorbitante, que é um valor que ele arrecada, retire daí, então, para pagar essas pessoas. E outra, que faça um pente fino para não estar pagando benefício para quem não precisa, porque existem muitas fraudes nesse país e isso precisa ser corrigido. Veja agora um outro trecho, onde o próprio repórter insiste na pergunta, vamos ver o que ele diz. Tem um ponto que eu percebi que o senhor respondeu parcialmente. O senhor falou que, claro, que não vai mexer na política de valorização do salário mínimo, está claro. Agora, existe a possibilidade de desvincular o BPC e as pensões do salário mínimo nessa discussão de corte de gasto, ou isso não é possível? Não é possível. Não é porque eu não considero isso gasto, gente. Pelo amor de Deus. Beleza, era só para tirar essa Pelo amor de Deus, a palavra salário mínimo é o mínimo minimório que uma pessoa precisa para sobreviver. Ora, se eu acho que eu vou resolver o problema da economia brasileira apertando o mínimo do mínimo, eu estou desgraçado, cara. Eu não vou para o céu. Eu ficaria no purgatório. Se eu não levar em conta que, sabe, o cara tem uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte, ó, uma frase. Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa desnutrição, significa analfabetismo, significa desemprego. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa aumento de renda, significa mais consumo, significa mais desenvolvimento, significa mais emprego, mais educação, mais saúde. Então, o nosso lema, Sakamoto, teu, o meu, da Carla e de quem está nos ouvindo, é o seguinte: é preciso garantir que todas as pessoas tenham condições de viver dignamente. Por isso, nós temos que tentar repartir o pão de cada dia em igualdade de condições. Você acha que eu quero que empresário tenha prejuízo? Eu não sou doido. Eu não sou doido, porque se ele der prejuízo, eu vou perder meu emprego. Eu quero que o empresário tenha lucro. Mas eu quero que ele tenha a cabeça como teve o Henry Ford, quando disse: eu quero que meus trabalhadores ganhem bem para eles poderem comprar os produtos que eles fabricam. Se essa filosofia predominasse na cabeça de todo mundo, esse país estava maravilhoso. Pois é, nesse segundo trecho, ele já é mais claro na questão da não desvinculação dos aumentos do salário mínimo em relação ao benefício de pensão e do BPC.
e ele volta a enfatizar a valorização do salário mínimo. Uma coisa que não fica claro é que, para quem ganha acima de um salário mínimo, o aumento sempre foi menor do que o salário mínimo. E isso nós vamos caminhando aí para um futuro em que o aposentado brasileiro, infelizmente, vai ganhar apenas um salário mínimo. Então, se você imaginar que esse é o caminho, e que, claro, você que está me assistindo, nós, a nossa geração, provavelmente não vamos chegar nisso. Mas nós vamos sofrer consequência. Eu mesmo me aposentei aí fazem aí 8 anos, basicamente de 8 a 9 anos que eu sou aposentado, me aposentei na aposentadoria especial. Você pode dizer, você não me conhece a minha história, você não conhece a minha história, pô, você aposentou muito novo, mas eu trabalhei por mais de 33 anos numa fábrica, enfrentando condições insalubres, ruído, poeira, calor excessivo. Me aposentei pelo ruído, com mais de 30 anos, trabalhei 25 anos no ruído. E eu sei que esse tempo que eu me aposentei, a questão da valorização do meu benefício já diminuiu. Eu sinto, eu vejo isso. E eu pago imposto de renda. Ainda, além de diminuir, eu ainda pago imposto de renda. Então, assim, precisa sim melhorar para o trabalhador e para que ele tenha uma aposentadoria digna. Isso tem que acontecer. Pontos importantes, distribuição de renda, legal, acho que isso daí é importante. Tem que haver, sim, distribuição de renda e tem que haver produção, incentivo para o empresário produzir e para gerar emprego e para pagar bem o seu trabalhador para que ele possa comprar os produtos que ele produz. Eu acho isso interessante e é esse o caminho mesmo. Agora, eu quero que você deixe a sua opinião. Qual é a sua opinião? Acha que o salário mínimo vai ser valorizado cada vez mais e não vai ser desvinculado das aposentadorias, dos aumentos das aposentadorias, dos benefícios, pensão por morte e também dos BPCs, é claro, e que esses BPCs e que esses benefícios que não têm contribuição e que eu acho, gente, que deveria vir de uma outra fonte e não de quem paga. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí também. Eu acho importante o seu desabafo, a sua opinião e a sua expectativa para o futuro. Ok? Deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Um forte abraço. Que Deus abençoe você com saúde, com paz, com harmonia e com prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.